Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta Santa Missa da terça-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Nós estamos na igreja vivendo e rezando a novena de Pentecostes, aquela que é mãe de todas as novenas. Da onde que a Igreja Católica tirou esse hábito de fazer novenas, seja para celebrar bem o mistério, para pedir a Deus alguma graça por 9 dias de orações, é justamente dessa espera desse tempo após a ascensão até Pentecostes. Nossa Senhora com os apóstolos que ficaram lá reunidos em oração até a descida do Divino Espírito Santo. Por isso que é a mãe de todas as novenas. No decorrer desta semana, eu gostaria de um modo particular nas minhas missas apresentar um pequeno tema sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque, como nos mostram alguns teólogos, ao longo dos séculos, o Espírito Santo ficou conhecido como o grande desconhecido, porque as pessoas se esqueceram da pessoa do Espírito Santo. E esquecer quem é o Espírito Santo, ou não saber de fato quem é o Espírito Santo, interfere em toda a nossa vida espiritual. Que, como nos ensina Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. E nós precisamos amar e adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Então, o primeiro tema que eu vou desenvolver hoje é a partir de Santo Afonso Maria de Ligório, e o tema é: o amor de Deus é fogo que inflama. Vale ressaltar que o Pai ama o Filho, e esse amor é tão intenso, é tão grande, que é possível medir que o Filho ama de volta o Pai. Da mesma forma, um amor tão profundo, tão intenso, que é impossível medir. E por causa disso, esse amor não é um sentimento, esse amor não é apenas um ato de vontade, esse amor é uma pessoa divina, que é o Espírito Santo. E esse amor, ele transborda da Trindade e é derramado sobre os nossos corações. Então, o que Santo Afonso quer dizer? Que o Espírito Santo, o amor de Deus, é fogo que inflama. Vejam bem, no Antigo Testamento, de acordo com o livro de Levítico, Deus, lá no capítulo 6, versículo 6, ele diz que o fogo no altar deveria estar sempre aceso, para que o sacrifício acontecesse ali. E Santo Afonso, ele vai recordar aquilo que São Gregório dizia, que na verdade, este altar deve ser todos os nossos corações, onde o fogo divino deve descer e abrasar todos os nossos corações. Assim como acontecia com o Sagrado Coração de Jesus, que abrasava, que inflamava de amor pelo Pai e também por cada um de nós, os nossos corações precisam ser este altar onde o fogo divino deve ser abrasado. E Santo Afonso vai dizer para nós que não bastou o Pai nos enviar o seu Filho para nos redimir de todos os nossos pecados, que ao voltar para Ele, Deus Pai nos envia o Espírito Santo, para que o Espírito Santo permanecesse conosco todos os dias, para que o Espírito Santo nos conduzisse, para que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Por isso que a igreja diz que a alma da igreja é o Espírito Santo, porque apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos pecados que nós cometemos, às vezes falta de amor, falta de respeito com o próximo, quem não gosta de acolher o outro se acha dono da igreja e por aí vai. Apesar de tudo isso, quem move a igreja é o Espírito Santo. Senão a igreja já tinha acabado ao longo dos séculos, porque santo nós não somos, né? Somente Jesus Eucarístico, a Virgem Maria e os santos que estão aqui dentro desse templo. Então é o Espírito Santo que nos move. E assim nós compreendemos aquela pergunta que Jesus tanto repetia no Evangelho: vim lançar fogo à terra, e que quero senão que se acenda? Então o desejo de Jesus é lançar sobre nós fogo, e esse fogo é o fogo do seu amor, é o fogo do Espírito Santo.
E nós que estamos justamente na novena de Pentecostes, nós vemos que mesmo Cristo que sobe, que volta para o Pai, Ele esquece todas as ofensas, todas as nossas ingratidões que Ele passou conosco aqui na terra e nos envia o Espírito Santo. Santo Afonso vai dizer algo interessante. Ele diz o seguinte: este santo fogo abrasava os santos para praticar feitos por Deus, amar os inimigos, desejar humilhações, desapegar-se de todos os bens desta terra, suportar os tormentos do martírio e até a morte com alegria. Muitas vezes, diante da proposta do Evangelho, do cristianismo, parece que Deus é um louco. E de fato Ele é louco, mas louco de amor por nós. Porque parece que Deus sempre nos pede algo que é impossível nós cumprirmos. E de fato é impossível para nós cumprirmos. Isso só vai se tornar possível se nós tivermos sobre nós o fogo do Espírito Santo, porque é Ele que nos torna capazes. Vejam bem, amar os inimigos. Quem que quer amar aquela pessoa que não ama de volta? Quem que quer amar aquela pessoa que só sabe perseguir, só sabe fofocar, só sabe falar mal, olha para um, não gosta? Quem que quer amar? Ninguém quer, nem eu quero amar, nem eu quero saber dessa pessoa. Se eu puder, eu expulso da minha vida. Mas quem nos torna capazes de amar esses inimigos é o próprio Espírito Santo. Depois, desejar as humilhações. Quem que quer ficar por baixo? Ninguém quer ficar. Mas quem nos faz aceitar as humilhações é o próprio Espírito Santo. Assim como Jesus aceitou ser humilhado, morrendo numa cruz. Depois, desapegar-se de todos os bens dessa terra. Esse desapego não é apenas o dinheiro, não é apenas os bens material que nós possuímos, é também as pessoas, porque as pessoas passam, mas Deus não passa. Quem vai fazer com que nós nos tornemos capazes de desapegar todos esses amores é o próprio Espírito Santo. Depois, a pessoa que ama plenamente a Deus, algumas são chamadas ao martírio. E o que vai fazer uma pessoa como tantos e tantos santos? Olha Santa Maria Gorete, uma jovem de 12 anos. O que vai fazer uma criança entregar a própria vida por Cristo? O Espírito Santo. E depois aceitar a morte, que é a única certeza da nossa vida, nos preparar, viver cada dia como se fosse o último. Quem que vai fazer com que nós aceitemos? É o próprio Espírito Santo. Então é por isso que nós precisamos rezar e clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós. E por fim, Santo Afonso nos diz o seguinte: o amor não pode estar ocioso, nunca diz basta. Quanto mais uma alma amante de Deus faz, tanto mais vivo torna-se seu desejo de trabalhar, mais ainda para merecer sua complacência e seu amor. Ou seja, quem ama a Deus verdadeiramente, quem possui sobre si o Espírito Santo, essa força deve aumentar cada vez mais, porque quem ama não tem limite no seu coração. E o fruto de todo esse amor, de toda essa relação divina, é duas coisas: merecer a complacência divina, ou seja, que a nossa vontade se conforme com a vontade de Deus, que muitas vezes nós temos boas intenções. Eu comecei hoje a ler Santa Rita, e eu achei tão interessante, falei, meu Deus, até mostrei para o Padre Edmilson, o quanto que nós estamos, falei nós, o quanto que eu estou longe da santidade. Que Santa Rita, desde criança, ela teve uma vida voltada para Deus, e agora compreendi por que ela foi daquela forma, que ela aprendeu dentro de casa com seus pais, que era um casal muito religioso, e o desejo de Santa Rita era ser uma religiosa, mas os pais, infelizmente, obrigaram a casar. Imagine o drama que Santa Rita passou naquele momento. Santa Rita recusou, e os pais, não, você vai casar, olha o seu futuro. E ela pediu para a mãe dela licença, que ela iria rezar, ia se encontrar-se com Jesus. E lá na oração, Jesus disse o seguinte para Santa Rita: que ela deveria obedecer os pais dela, porque mais valia. Gravem isso nos corações de vocês, porque eu gravei isso no meu, já passei para o Padre Edmilson e para vários outros padres. Jesus disse para ela:
porque mais vale a obediência do que o sacrifício. Para Santa Rita, viver como uma religiosa era o amor, o prazer da vida dela, mas não era aquilo que Deus quis para ela naquele primeiro momento. Deus quis a obediência. Então o que nos faz nos convencer da vontade de Deus? É o Espírito Santo. Às vezes a nossa intenção é boa, é reta, mas é aquilo que Deus quer. E aí o que vai te santificar é aquilo que Deus quer, e não aquilo que nós desejamos. E depois o amor, que deve aumentar cada vez mais. E tudo isso só vai acontecer se nós nos recolhermos, se nós vivermos intimamente essa profunda união com nosso Senhor Jesus Cristo. É somente assim que o Espírito Santo virá sobre nós. Então nós que estamos vivendo essa novena de Pentecostes, vamos mesmo suplicar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Pedir que o Espírito Santo de Deus inflame e abrase os nossos corações. Assim como ardia o Sagrado Coração de Jesus, de amor pelo Pai e por nós, que o nosso coração também seja abrasado de amor por Deus e pelos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.